Só um minuto, só um minuto e já vamos. Deixa eu só colocar aqui no meu computador tudo certinho para ter certeza. Ok, perfeito. Então, boa noite, pessoas. Obrigada pela presença. É tão bom quando a gente tem mais gente assim no presencial, em tempo real, né? Porque a gente tem mais oportunidade de conversar e não ficar só para assistir depois, como é o caso que está acontecendo. Que bom que está acontecendo, né, Maria? E sim, são horas e horas e horas que as pessoas estão assistindo. A Maria Del Gaudio vai se apresentar, como vocês sabem, ela está na Itália, assim que muito perto do meu coração. E antes de começarmos, Maria, a gente sempre fala sobre alguma coisa que a gente aprendeu ou alguma coisa interessante da última, reunião nossa, do Muitos de Nós. E hoje eu vou pedir para Maria Lúcia compartilhar o que ficou na nossa cabeça da nossa entrevista, que foi muito gostosa, com a Ana Paula, que está na Dinamarca, né? Maria Lúcia, contribui aí, por favor. Sim. Então, boa noite, né? Mais uma vez juntos aqui, enfim, nesse trabalho que está sendo muito incrível e uma das razões que a Suzana então mencionou, né, de que foi interessante no último encontro, é que realmente o que que ela colocou, né, que ao assistir os outros encontros, o Carlos que estava presente, né, Carlos? Ela realmente mencionou que ela encontrou pessoas que eram importantes para a pesquisa dela, o trabalho de pesquisa maravilhoso que ela está fazendo na Dinamarca, né? Então, isso foi muito interessante. Então, ela mencionou professoras que fizeram, inclusive. Eu não lembro se você estava, Zuleide. Não, Ah, você não estava, da né? Dinamarca, não. Então foi assim, eu acho que foi uma coisa muito única. Você vê, né, que máximo poder haver uma possibilidade disso estar aí num trabalho que a Suzana começou de um dia de inspiração e vamos lá fazer essas entrevistas e de repente, olha que bárbaro, né? Assim, como é uma rede incrível mesmo, né? Então é isso. A ideia é fazer essa rede. A Ana Paula colocou justamente que duas entrevistas que ela assistiu, dessa que ela está maratonando, eram interessantes para a pesquisa dela. Então, era um contato interessante para essa pesquisa que ela está fazendo sobre o corpus da língua portuguesa nos vários países em que a língua é falada. Então, essa é a ideia, essa é a utilidade, enfim. E hoje, Maria Lúcia, nem falei para você ainda, Maria Lúcia trabalha comigo na torre, por isso que eu falo mais assim com ela. Mas duas pessoas se inscreveram para serem entrevistadas, assim que a gente vai longe, viu, gente? Mas está ótimo, está ótimo. E importante, por exemplo, a Zuleide assistiu a um encontro que ela não estava com a Sara, do Paraguai, e já me pediu o contato, e a ideia Maria, olha, divulgue livro, divulgue seu trabalho, A ideia é essa. A ideia é continuar a rede que eu comecei no faleportuguês.ning.com. Dito tudo isso, aquela biografiazinha que a gente coloca no convite é sempre muito pequena. Então, Maria, por favor, apresente-se. Obrigada por estar conosco num horário tão tarde. Foi um erro meu. A Maria tinha solicitado o horário das 17 horas e eu me enganei quando pedi a arte, e aí depois de divulgada ficou. Então, é muito tarde na Itália, mas ela está ali toda bonitinha, maquiada e linda. Então, Maria, por favor, apresente-se e vamos começar a fazer as perguntas que nos vierem. É tudo muito informal, como você já deve ter assistido, e tudo justamente que cada um pergunta o que achar que deve, que interessa. É, eu quero agradecer, né, por essa oportunidade de compartilhar o meu trabalho. É um trabalho bem simples e
É um trabalho de um estudo que eu realizei autonomamente. E uma coisa que ficou para mim do encontro com a Ana Paula foi justamente essa oportunidade que a gente tem de compartilhar e de escutar outras pessoas. E eu achei bem interessante porque até tocou na questão da língua de herança. E a Ana Paula, coincidentemente, ela falou assim: eu falo muito. Quando ela falou assim, eu falei: meu Deus, que vai ser de mim, que eu também falo demais. Então, Suzana e demais colegas, permitam-me a liberdade, como você disse, é tudo bem informal. Se eu estiver falando muito, me interrompam, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho do lugar, de onde eu vim. Eu sou a sétima filha de um casal de imigrantes italianos que chegaram no Brasil em janeiro de 1955, com cinco filhos, o mais velho com 14 anos. 55 foi o ano que eu nasci. Janeiro de 55 foi o ano que eu nasci. Mês bom. Em Já janeiro de chegou com 55. novidades, já chegou com novidades. E a minha mãe estava grávida do sexto filho, que nasceu em abril. Então, ela chegou grávida de 6 meses. Eu sou a última. Eu e esse meu irmão crescemos sentindo uma desvantagem em relação aos outros, porque nós nascemos no Brasil. E a gente sonhava conhecer esse lugar. Que lugar é esse que eles falam tanto? Que lentiscosa é essa? Que frutas são essas? Que comidas são essas, né? Então a gente cresceu com esse sonho. Em meio a esse crescer nos sonhos, o meu irmão morreu de um linfoma aos 41 anos. E aí depois, no Brasil, eu estudei, casei, trabalhei na educação, aposentei, passei pela experiência como professora universitária, principalmente na área de alfabetização, que me fez estudar um pouco mais de linguística. Muita gente Maria, pensa, oi, Maria, seus pais chegaram onde? Nós chegamos no Rio de Janeiro, nós moramos em Petrópolis os primeiros 7 anos da nossa vida e depois tivemos o privilégio de ir para Recife. Eu me considero totalmente nordestina. Seus pais chegaram aonde? pois é, a história dos meus pais é, eles chegaram pelo Porto de Santos e foram direto para Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, foram para uma cidade chamada Betim, a cidade da Fiat Automóveis, e uma cidade muito famosa pelo índice de violência. Depois da década de 70, com a instalação da Fiat e empresas que chegaram com ela. Quando eles chegaram em 55, em Betim, eles chegaram no dia 5 de janeiro. No dia 6 de janeiro, eles partiram para Belo Horizonte. No dia 8 de janeiro, eles já estavam numa fazenda de criação de gados, porcos e galinhas. E com a promessa de que esse senhor que os trouxe para o Brasil colocaria os meus irmãos numa escola técnica para eles terem uma profissão, para eles não serem contadini, igual na Itália, e não serem mezzalira, como meu pai era. Qualquer dúvida, vocês me perguntem, tá? E aí, eles vieram com esse sonho. Meu irmão mais velho tinha 14, o outro tinha 10 e o outro tinha 8. Escola técnica, nada. Dinheiro, nada. Então, eles foram escravos nessa fazenda durante 5 anos e 9 meses. Aí conseguiram sair dessa situação com a ajuda dos filhos mais velhos, claro, e se instalar. Continuaram em Betim. Então, eu cresci, estudei, trabalhei, tudo em Betim. Minha carreira é todinha em Betim. Quando eu me aposentei, eu disse que a história é longa, tá, gente? O meu encontro com o Paul é longo, mas precisa, porque é o meu contexto, do lugar onde eu estou falando. E eu fui a única filha que consegui estudar.
Os mais velhos não, porque tiveram que trabalhar, os mais novos, por opção, não quiseram estudar. E eu fui a única, como diz a minha mãe, a única que formou, que me deu a alegria de formar. Aí, casei, fiquei 30 anos casada e me divorciei. E nesse inteirinho, perdi um filho. Tenho 3 filhos. Perdi, entre aspas, né? Devolvi. De 23 anos. E aposentada já, as 2 filhas morando longe, sozinha. Um dia, a minha mãe, mais de 90 anos, hoje ela está com 106, chegou para mim e disse: Seu sonho sempre foi morar na Itália. Vai? Você já me ajudou muito, já ajudou todos os seus irmãos, todos os seus sobrinhos, suas filhas têm a vida delas. Vai, vai realizar esse sonho. E em 2016 eu vim para a Itália. Ao chegar na Itália, eu queria muito trabalhar na educação. É uma Maria, paixão. você responde se quiser, mas a pergunta que não quer calar, tá aqui, ó. Tu, 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 tu. Pergunta, Quantos que anos bom. quantos anos você tinha quando você foi para a Itália? Eu pergunto isso porque não é uma mudança qualquer, dependendo da idade, né, Maria? Não é. Eu Não é. tinha 58 anos. Não é, não foi fácil, não foi fácil guardar minhas coisas todas na caixa do meu apartamento, vender o carro, despedir da minha filha, que estava com 18 anos no aeroporto, chorou demais, mas eu estava certa de que era aquilo que eu queria, de que era aquilo que eu precisava. Mergulhar na cultura dos meus pais, viver aquela vida e também começar a trabalhar na área da educação. Pode interromper, tá, gente? Me pergunta, e como eu disse, eu falo muito. É bom as perguntas porque quebra um pouquinho também, me deixa mais à vontade, porque eu estava muito nervosa, muito ansiosa, parecia ser a primeira vez. Como diz a minha amiga, o Yara, que não pôde estar aqui, né? Que eu vou falar dela. Ela falou: Você está parecendo os italianos, que ansiedade é essa? Os italianos são assim, qualquer coisinha desse tamanho para eles já é uma gota, né? É um oceano. Eu falei: Acho que eu peguei a mania. Bom, mas aí fui para a Itália, vim para a Itália, né, 2016, e fiquei 6 meses assim, sabáticos, bem curtindo a cultura, no paísinho onde os meus pais são, convivendo com as primas ainda, a minha priminha de 90 anos, priminhas de 85. E assim, Onde é, Maria? Onde é? é no Cilento, na Regione de Campania, fica a 1 hora e meia de Pompeia, de 2 horas de Nápoles, que Nápoles é onde eu moro. E aí, depois desse tempo, eu falei: não, chega, eu preciso trabalhar, mas eu não conseguia trabalhar. E aí, nesse meio tempo, né, veio aquilo que muitos migrantes têm. O que que eu estou fazendo aqui? O que que eu vim fazer aqui? Eu não vou ficar aqui, não, vou voltar para o Brasil. Voltei para o Brasil em 2017. Mas aí eu já tinha conhecido um amor e eu me casei na Itália. Não me casei nesse período, tá, gente? Casei em 2023. Eu conheci um amor e ele falava: Volta, Rosa, você vai conseguir alguma coisa, tal. E eu falei: Acho que eu vou voltar mesmo. Fiquei 3 meses no Brasil, voltei para a Itália. Maria Aí Rosa, quando eu queria te perguntar como sim, é que foi a questão do idioma para você aí na Itália. Porque aqui, eu imagino, você fala português fluentemente, a gente está vendo. Como foi aprender italiano aqui? muito bacana a sua pergunta, Zuleika. Muito. Porque eu iria. Os meus pais, ao chegar no Brasil, não falavam nada. E as únicas pessoas com quem não falavam nenhuma palavra em língua portuguesa. As únicas pessoas com quem eles conversavam eram com os patrões. Com a senhora Rosa e o senhor Elvésio Pirfo. Ninguém mais. Foram para uma fazenda no cantão de Betim, que era puro mato. Então, eles ficaram mais de um ano sem ter contatos com outros italianos. E aí, o que é que aconteceu rapidamente, que é o que acontece com muitos, né, na hora que a gente falar da língua de herança, que eu achei muito interessante.
a, a coincidência, os meus irmãos mais velhos pararam de falar o italiano. Por quê? Porque já é provado, né? Aquela língua, se você não continua a exercitá-la, o seu cérebro registra, deixa de lado e usa só essa. E era questão de sobrevivência para eles aprenderem a língua portuguesa. E eles começaram a parar de falar língua portuguesa. Meu pai, quando voltou na Itália, depois de 35 anos, ele não falava nem a língua portuguesa e nem a língua italiana mais. A minha mãe falava com a gente algumas palavras no dialeto. Por exemplo, vai na horta e pega pitruccino, prezzemolo, em italiano, né? É, vai na horta e pega uma folha de. Como é que ela falava? O manjericão. Tô lembrando só o italiano agora, tá vendo? Só o basílico. Massinicoia. Vai na horta e pega uma folha de massinicoia. Então ela falava somente o dialeto lentiscosano. E eu não aprendi a língua italiana. Então eu tive muita dificuldade e tenho até hoje com a língua italiana. Eu acho que valeria a pena um estudo, porque olha, eu fiz um curso de italiano 2 anos, depois eu fui para Camerino, na região Marche, na Itália, fiz um curso de 2 meses, embora eu não estudei muito, não. Eu queria só passear. Enfim, mas eu mergulhei na língua e na cultura italiana e ainda hoje eu me sinto com dificuldade, dependendo da situação e do contexto, de falar a língua italiana. Então, eu já sabia um pouco, né, Zuleide? Claro que deu para eu me comunicar, claro, com as minhas primas, mesmo elas falando o dialeto. Tem uma prima que fala o dialeto, onde eu vou muito na casa dela, e às vezes eu custa entender o que é que ela está falando, né? Em Nápoles, porque aí eu fui morar em Nápoles. Em 2017, eu fui para Nápoles. Fui morar com o meu marido. E o dialeto napolitano também é muito complicado, é muito difícil. E eu conheci brasileiras que aprenderam o dialeto, que aprenderam a língua napolitana e falavam e gesticulavam tal e qual. Quem visse não falaria. Então, assim, tem estudos que falam, né, que a língua, né, a segunda língua, a língua de herança, que apenas 40%, 50% a gente assimila, mas não tinham muitas brasileiras e tem que assimilaram a língua e falavam 100%. Eu, dependendo da situação, do contexto em que eu estava para o diálogo, eu tinha dificuldade de empregar determinadas palavras. Conseguia me comunicar, sim, mas tinha dificuldades. Mas aí foi isso. E aí, quando foi 2018, mas respondeu, Zuleide, sua pergunta? Muito obrigada. Nada. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Quando foi 2018, eu conheci, por intermédio de um grupo de brasileiras, olha o que vocês falaram no início do nosso encontro de hoje, a importância dos grupos para as trocas, para ampliar o nosso olhar, para ampliar nossa vivência, nosso modo de ser, nosso modo de estar, né, com as pessoas. Então, eu conheci por intermédio de um grupo de WhatsApp de brasileiras que havia uma iniciativa de português como língua de herança em Frata Maggiore, Nápoles. Aí peguei o contato da Uiara. Essa iniciativa Brasilidade tinha iniciado em 2017, então tinha apenas um ano, e eu nunca tinha ouvido falar a expressão língua de herança. E eu fiquei muito incomodada, porque eu falei, gente, eu trabalhei tantos anos na educação, tantos anos com alfabetização, participei de tantos encontros, mas nunca ouvi falar desta tal língua de herança. Que língua de herança é essa? E no meu encontro com a Uiara, pessoal, uma baiana arretada, ela me colocou a par o que que era a língua de herança, me deu algumas fontes de estudos, de pesquisa,
Falou do CEPOL, que é o Simpósio Europeu de Língua de Herança, que acontece a cada 2 anos, desde 2013, que se chama CEPOL. Me explicou que no norte da América é LPLH, português, língua de herança. No continente europeu, POLH, português, língua de herança. Opções por nomes, de acordo com o continente e com a proposta. E aí, ela me deu algumas referências para eu ler. Eu comecei a ler, fui lá na pesquisa da Daniela Benedini, da Universidade da Bahia, que escreveu, né, sobre a identidade dos brasileiros na região de Trento, parece que é Trento. Não me lembro mais a região, desculpem. Enfim, li a pesquisa da Daniela para entender o que que é essa língua de herança. Li um pouco da Andrea Morrone, dos brasileirinhos, né, em Barcelona, para entender o que que era a língua de herança. E quando eu me debrucei em cima dos estudos, das leituras, e no final de 2019 fui participar do primeira vez minha, né, nesse CEPOL, quando eu estava lá, vendo, né, os palestrantes falarem e tal, eu falei, gente, peraí, eu sou uma falante de herança. Por quê? Porque a língua materna dos meus pais é a italiana. A língua primeira dos meus pais é a italiana. A língua portuguesa, para eles, ficou como segunda língua. E para mim, língua de herança. E aí, nós realizamos um estudo, uma pesquisa, né, em que nós fomos estudar o sentimento de pertencimento das mães brasileiras na iniciativa. Brasilidade e pirulito, em Valdobbiadene. Vou parar aqui porque se alguém tiver alguma pergunta, que eu já falei bastante. Sim, eu gostaria de saber o que é esse pirulito que você mencionou agora. Muito bem, Maria Lúcia. É. Existem várias iniciativas de língua portuguesa espalhadas pelos 4 continentes, de Hum, língua portuguesa como língua de herança nos 4 continentes. E uhum, na Itália existe a Rede POU Itália. hum, Na Rede POU Itália, em 2018, tinham 17 iniciativas. Hoje existem 13. E cada iniciativa dá um nome para o seu projeto. hum, Então, elas são iniciativas, a maioria da rede POU Itália são iniciativas sem fins lucrativos. A uhum. educação é de modo informal, Ah, acontecem em associações, em igrejas, em escolas, uhum, determinados lugares. E essa iniciativa Pirulito é a iniciativa coordenada pela Leila Santos, que hoje tem uma livraria também, na cidade de Valdobbiadene, em Treviso, se não me falha a memória. uhum. Treviso. Então, Pirulito é o nome da iniciativa. Aí, Entendi. essa pesquisa aí, você já perguntou, eu vou entrar na pesquisa. Lógico. É. Essa pesquisa que nós realizamos em 2019, ela é fruto de um estudo que a Leila, coordenadora da iniciativa Pirulito, e a Uyara, coordenadora da iniciativa Brasilidade, da qual hoje eu sou educadora desde 2018, elas, em 2018, elas começaram a fazer um curso no Instituto Camões, Uhum, em Portugal. Um curso de didática, metodologia didática do ensino da língua de herança. E como trabalho de conclusão desse curso, elas precisavam desenvolver uma pesquisa-ação. E aí elas vieram me pedir ajuda. Rosa, você aceita ser
nossa co-orientadora, porque no Brasil eu tinha trabalhado durante 8 anos na universidade com a disciplina Metodologia e Didática de Alfabetização e Letramento. Eu coordenei o curso de Pedagogia e de pós-graduação em Psicopedagogia e orientei vários trabalhos de TCC, de conclusão de curso na área. Então, assim, era uma coisa que eu gostava. Tanto é que quando eu mudei para a Itália em 2016, eu estava trabalhando numa pós-graduação virtual. Então, de lá, eu orientei vários trabalhos de conclusão de curso dessa pós-graduação. E aí eu falei, olha, é uma área que eu gosto muito, que é a área de pesquisa. E eu queria, Maria, posso, por favor? pode. Você mencionou o Instituto Camões, que é um instituto que eu admiro muito, há muitos anos. Já me reuni com o Camões em Portugal, já me reuni com o Camões quando eles vieram para o Brasil, numa época em que eu fazia parte da diretoria da Câmara Brasileira do Livro. Eu sempre admirei muito o Instituto Camões, né? É, puxando só para perguntar se vocês, dessas iniciativas todas na Itália, e em tantos outros países, mas focando aqui a Itália, vocês têm algum apoio da Embaixada do Brasil em Roma ou algum apoio dos consulados do Brasil Ótima ou pergunta. do Instituto Guimarães Rosa? Instituto Guimarães Rosa. Olha, eu tenho que dizer que o apoio que nós temos enquanto rede. Enquanto iniciativa individual, é muito difícil. Mas enquanto rede, já tivemos o apoio e a ajuda financeira do Instituto Guimarães Rosa para trazer pessoas, por exemplo, o Geraldo Peçanha, que é um estudioso, pesquisador, professor e escritor de literatura, principalmente de literatura infantil. Então, ele fez uma turnê pela Itália, visitando várias iniciativas. Uma delas foi a nossa, pelo projeto que a Rede Paul apresentou. Marcelo Schmidt, que é um cantor aqui também. Ele é músico, ele, junto com os filhos, apresenta várias músicas brasileiras bem gostosas. Então, Marcelo Schmidt também fez uma turnê pela Itália por várias iniciativas com essa verba do IGR. Mariane Biggio é uma musicista nordestina. Ela já participou de vários laboratórios nossos, que a gente chama de laboratório, na nossa iniciativa. Nós não chamamos de encontros, mas ao invés de aulas, são laboratórios. A Mariane Bidio, ela também fez não, vai fazer agora, nesse ano de 2026. Ela já apresentou o projeto, já foi aprovado e vai ser custeado pelo IGR, para ela ir visitar essas iniciativas. Eu No só queria mais, falar uma coisa mais, gozo em saber, né? Porque normalmente a resposta é não. Então eu fico muito feliz em saber que sim, temos uma resposta sim. Você vai complementar, ok. Mas pelo menos tem um simzinho que seja, né? Que eu acho importante. Eu sempre gosto no para que você assistiu, então, quando a gente falou com a Ana Paula, a gente deixou registrado a nossa lamentação quanto ao CELPE-BRAS, a dificuldade que é, né? Porque nunca se sabe se um dia outras pessoas ligadas ao exame, ligadas ao Itamaraty, a divulgação da língua portuguesa no mundo também assistem, de repente, maratonam esses nossos momentos. Então a gente tem que falar das coisas boas e temos que falar também das coisas que são complicadas, como é o caso do CELPE-BRAS, das inscrições para o CELPE-BRAS. Então não é, ai, que horror, não é ficar se lamentando, chorando. Eu trabalho com isso há 41 anos com e pela língua portuguesa. O fato é só colocar a realidade, né? Nos ajudem a ajudar a língua portuguesa, né? Assim,
Então, é mais um registro, não é chororô, não é aborrecimento, é só registros de coisas boas e registros de coisas mais complicadas também, né, Maria? Então, vou completar aí. Sim e não. Por quê? É um trabalho voluntário nosso. Então, a gente não tem nenhuma remuneração. Quando nós fomos participar no CEPOL, né? Quando nós fomos a primeira vez em 2019, que eu fui a primeira vez, era o terceiro CEPOL, foi em Pisa. Nós recebemos uma pequena ajuda de custo. As passagens, já foi alguma coisa. Quando eu fui para Portugal em 2023, que quando a gente foi apresentar o nosso livro, também eu fui dar um workshop, nem um centavo de ajuda. Nada. Absolutamente nada. Tem vários eventos que a gente deseja fazer. Por exemplo, a André Morrone, ela criou um jogo linguístico muito interessante. Ela precisava, né, custear o livro dela. E aí nós, cada um, né, deu uma contribuição e ela, em contrapartida, vai dar uma oficina, deu um livro para a gente e tal, para ela conseguir imprimir esse livro e publicar, senão não conseguiria. O nosso livro nós conseguimos publicar porque teve um concurso da editora Sagarana e nós participamos e vencemos. Agora ele está Olha assim, Maria, o nosso livro não diz absolutamente nada. Qual é o título do livro? falar. O... Eu estou falando justamente porque eu quero despertar a curiosidade. Ó, então a gente não tem muita ajuda. Muitas pessoas nós gostaríamos de trazer. A Mariane Bidio mesmo é uma que a gente gostaria de trazer bem antes, porque ela participou de muitos laboratórios virtuais nossos, mas não conseguimos. Então, assim, tem muita coisa que a gente não consegue. A gente gostaria, por exemplo, eu, né, e a Uyara agora vamos participar de um encontro em Verona, da iniciativa Bambalalão. Aí, Maria Lúcia, outro nome da iniciativa, Bambalalão, olha os nomes. É nome. É da Mas iniciativa. muito criativos, muito bonito, né? Olha que bonitinho. É. Tem um outro que chama Pé de Moleque. Ah, que delícia. E tem vários outros. Eu anotei aqui, né? É. O Sementinha é na Reggio Emília. É, bom, Maria, quando a gente fala desses nomes, pirulito, pé de moleque, etc., são instituições que têm registro na Itália ou são totalmente amadoras? Diva, o seu microfone está aberto, só para você saber, tá? É, então, voltando, são registrados na Itália ou são iniciativas totalmente amadoras? Vou dar um exemplo. Obviamente, a Torre de Babel é uma empresa constituída há muito tempo, né? Temos CNP, obviamente, né? Mas o nosso projeto voluntário de ensino de português a refugiados e imigrantes não tem registro. É uma coisa que já existe há 5 anos, mas é uma coisa sei lá, paralela, digamos assim, ligada ao Grupo Mulheres do Brasil, que tem um CNPJ, o grupo, mas o nosso trabalho é um trabalho de voluntários de fato e não temos registros, né? Não sei, como funciona aí na Itália é uma pergunta, e a segunda pergunta é: quando a gente fala dessas iniciativas, de que idades estamos falando e mais ou menos de quantas crianças a gente atendidas? existe uma variedade. Primeiro, eu vou responder a primeira, depois eu respondo a segunda, então. A questão do registro, a maioria não existe. É um trabalho na informalidade, com a boa vontade das pessoas, porque a Itália é muito burocrática, né, gente? Para essa questão do registro. E como não tem um caixa, não tem como entrar, porque as iniciativas funcionam com uma pequena contribuição das mães. Então, a gente pede uma pequena contribuição justamente para pagar, dependendo do lugar, a gente precisa pagar o lugar que a gente utiliza, que eu vou falar da nossa iniciativa especificamente. Preparar material,
Então, geralmente é com a colaboração das mães. As iniciativas começam com, a maioria começa com mães interessadas em manter em criar um espaço para além da família para manter e transmitir a sua língua e cultura de herança. E aí, Me se ela chama começa, muito, me chama muito a atenção a palavra mãe, né? Não são famílias que querem. Mãe, daí língua materna, né? Me chama a atenção, obviamente, que sabemos que tem muitos pais também que estão envolvidos, mas assim, me chama a atenção que a primeira coisa que a gente pensa, e é verdade, é que minha mãe não deixava que a gente falasse português em casa quando estávamos só nós, por isso somos todos fluentes em italiano, né? Mas quando tinha brasileiro, obviamente a gente falava português. Mas a mãe, né? Meu a pai mãe. também, mas quem mandava era a mamãe, né? A maioria das iniciativas da Rede Pou Itália são frequentadas por mulheres, pelas mães, a maioria. É um desejo das mães. E as iniciativas começaram com esse desejo. E daí foi se expandindo, uma falando com outra, outra falando com outra e tal. Então, não tem registro. A nossa iniciativa, nós estamos olhando agora para fazer o Códice Fiscale e fazer o registro. Para quê? Para que a gente possa, por exemplo, nós fizemos um monte de material com o nosso dinheiro. Fizemos uma xícara com a nossa iniciativa, fizemos camisa, fizemos sacola, para vender. Não podemos vender. Na Itália tem um controle. Então, nós não temos como ter esse comércio, né? Agora, nós traduzimos o nosso livro para o italiano. O lançamento dele vai ser em Nápoles, no dia 11 de abril. É, nós precisamos pegar recibos emprestados, porque não tem como. Obrigada, Carlos. Não tem como fazer o recibo, porque nós não temos. Então, a maioria é uma iniciativa e um trabalho informal. O outro, a idade das crianças. Tem uma cena, né? A pesquisa que nós realizamos, ela está no Google, depois vocês também podem entrar para saber, né? Os depoimentos de várias mães. Mas tem uma cena que eu não me esqueço, que é desde o ventre materno. Tinha uma mãe, a Carla, que ela grávida pegava dois metrôs, dois trens para ir para ir à Frata para vir, né, ir à Frata Maggiore, participar das oficinas com o filho ainda no seu ventre. E a gente pega crianças de zero no nosso a nossa iniciativa de 0 a 10. E nós dividimos os grupos das menores até 5 anos, 6, e o grupo das maiores a partir de 8 até 10. Existem iniciativas, por exemplo, em Florença, tem Casa do Brasil em Florença, que é com a Ana Luísa, uma grande pesquisadora, terminou o doutorado dela, acho que tem dois, não sei se parece que tem 2 anos. A Ana Luísa, ela tem a separação já por idade e por faixa etária bem determinada, e tem os grupos da primeira infância, da segunda infância, do adolescente e dos adolescentes. Os adolescentes, a grande maioria tem uma grande resistência de participar. Então, se as mães não começarem ainda criança, na adolescência, a tendência deles é deixar. E o número de crianças? Nós já fizemos laboratórios com até 15 crianças e com 2, 3. Por quê? Para muitas mães, infelizmente, que a gente fala isso, precisa haver uma política linguística familiar. Eu tenho que querer, eu tenho que desejar e tenho que colocar isso como importante para a minha família e para os meus filhos. E aí muitas mães ligavam e falavam assim: ah, hoje tem festa do futebol, ele não pode ir. Ah, hoje tem a festa do aniversário de um amigo, ele não vai. Então ia só se não tivesse nada. Porque se tivesse algum outro compromisso, deixava de lado a, a frequência na nossa iniciativa. Então, isso é um fator que chegou a nos desestimular durante um bom tempo. Estranhamente, veio a pandemia. E durante a pandemia, a gente
teve uma injeção de ânimo e nós realizamos encontros virtuais e trabalhamos com crianças de vários lugares do mundo. As mães interessadas no lugar onde elas moravam não tinha iniciativa de português língua de herança e participaram. Foi um momento muito rico que a gente investiu na nossa formação também. Então, nós trabalhamos com todas as iniciativas de português língua de herança da Itália. Trabalhamos com todas as mães da nossa iniciativa num ciclo de lives que foi o resultado da pesquisação, que nos indicou a necessidade de fortalecer essas mães para que elas pudessem ter mais coragem de enfrentar os maridos e as suas respectivas famílias italianas para manter a sua língua e cultura de herança em casa. Porque eles falavam: para quê? Português não vale nada. É só o inglês. Português, para que ele tem que aprender português? Ele não vai para o Brasil. Rosa, eu fiquei com uma dúvida. Você acabou de referir que essa iniciativa é, nasce com o desejo das mães e encontra eco, encontra ressonância no trabalho que vocês realizam. E algum desestímulo, né, na presença dos familiares italianos. Isso significa dizer que não existem iniciativas formais de ensino de português na Itália, como em alguns outros países, onde existem cursos de português como língua estrangeira. E uma outra pergunta é: você referiu a crianças, adolescentes e os adultos que querem aprender português como língua de herança, onde eles buscam a possibilidade de estudar a língua portuguesa? Ótimas perguntas, Leide. Na Itália, infelizmente, não existem iniciativas formais. Por exemplo, a gente sabe na Alemanha, na Suíça, né, ela está inserida no currículo. Eu tenho uma sobrinha que está nos Estados Unidos, então ela estava me falando da experiência, que é uma escola multilingüe, que recebe crianças que falam crianças e adolescentes que falam a língua portuguesa de diversos países, não só do Brasil, Angola, como ela falou, Moçambique, tantos outros lugares, e, é, e crianças de outras nacionalidades. E tem os professores, né, da língua portuguesa para trabalhar com essas crianças. E ela recebe, é contratada, enfim. Na Itália, infelizmente, não tem. E isso é um movimento. Já estamos, digamos assim, Zuleide, a gente está tentando acender a fogueira. Tem uns 4 anos que a gente está tentando botar lenha nessa fogueira, discutir, chamar, por exemplo, aquelas pesquisadoras, digamos assim, as de vanguarda, as que estão mais à frente. Então, tem um monte, né, que pode nos ajudar, que pode nos ajudar, mas infelizmente nós ainda não conseguimos formalizar, que seria o ideal, né? Teríamos, eu penso, eu até já falei isso com o Yara, falei, ô Yara, eu acho que nós teríamos que começar. A gente teria que, lógico que infelizmente a gente sabe da influência, que por influência política a gente consegue muita coisa. E a gente chegou a pensar em tentar, né, por essa influência, formalizar, mas ainda não conseguimos. Então, é uma falha muito grande na Itália. E é um desejo muito grande. Eu acho que quando acontecer, eu já não estarei mais no POU, porque eu estou querendo ir por outras vias. Vamos lá. Adultos, por que que a gente não inclui adultos, né, no português como língua de herança? São poucos adultos que se interessam. A maioria procura uma escola de língua portuguesa como língua estrangeira. Eu, por exemplo, antes de começar na iniciativa, eu dei aula quase um ano para um jovem que ele queria aprender, mas um jovem italiano que queria aprender a língua portuguesa. Aí seria língua estrangeira. No caso do português, língua de herança, são pouquíssimos que procuram uma mãe
Impressionante, você me fez lembrar aí, tem uma mãe, essa mãe nos marcou muito porque ela veio para a Itália muito jovem e já tinha mais de 10 anos que ela estava na Itália e ela falava assim: eu não sei falar mais nem o português e não sei falar o italiano direito. Eu quero aprender e quero que a minha filha saiba a língua portuguesa. Ela saiu do Brasil num contexto bem complicado, né, de violência doméstica, de outras violências, enfim. Ela foi com, né, ela veio para a Itália com 15 anos e ela já estava com 30 anos. E ela queria que a filha dela aprendesse a língua portuguesa. E aí ela falou: Prof, dá aula para mim? Eu quero aprender a língua portuguesa. E ela aprendeu, ela frequentou mais de um ano a escola particular com a gente. Ela não faltava em nenhum encontro da língua portuguesa, do português língua de herança da filha dela. É outro diferencial que nós não trabalhávamos só com as crianças, as mães estavam presentes nos nossos laboratórios. E tinha uma mãe que o marido era italiano. Então, no contraponto, se tinha um grupo de italianos que eram contra, tinha um grupo de italianos que puxavam a corda a favor. E esse marido italiano, quando a mulher não podia levar as duas filhas no laboratório, ele que participava. E nós fizemos uma festa junina e um casamento na roça. Ele foi o padre. Então foi lindo a participação desse pai. Foi assim, maravilhosa. E a mulher, né, a esposa dele brasileira, ela tinha sido adotada. E ela não sabia também falar, ela misturava. Ela fazia, né, tem um nome na na fonoaudiologia tem um nome quando mistura. Ela misturava as duas línguas. No discurso, na fala dela, ora ela usava uma palavra em língua portuguesa, ora em língua italiana. E ela também participou, né, desses encontros, e segundo ela, foi a partir dos nossos encontros, dos nossos laboratórios, que ela desenvolveu a competência comunicativa em língua portuguesa. E Maria, deixa eu te interromper só um minuto. A gente tem pode, uma regra muito rígida que a gente termina em 1 hora. Então, só estou falando isso porque nós perfeito. temos 10 minutos e eu quero que você fale do seu livro. Ah, Porque sim. senão a gente vai acabar, obviamente não é que você fale muito, é que o assunto é interessante. Se não me engano, Maria Lúcia, me corrija se eu estiver errada, é a primeira vez que a gente recebe uma pessoa nesse nosso projeto Muitos de Nós que fale sobre português língua de herança. Eu É. acho que é a primeira, né? Uhum. É a Não, primeira. não, não. Tem a Andrea da Austrália. Ah, verdade, é É, verdade. É, tem a Andrea da André, Austrália, que faz um isso, trabalho é, belíssimo, André belíssimo. Meneghel? Não, Andrea Huggs, ela é de Ah, Adelaide. ah, é verdade, a Ela língua tem de uma herança. escolinha, É. ela faz um é trabalho verdade. belíssimo É também, verdade. Adelaide. É. É. Então, só para saber, daqui a 10 minutinhos a gente realmente vai encerrar. Depois. Eu estou muito lisonjeada de ser a primeira, e a primeira coisa que eu gostaria de falar antes de falar do meu livro é agradecer a quem veio antes de nós. Eu e o Iara agradecemos sempre, porque é um Ah, movimento que começou nos anos 90 com algumas mães hum. dando, né, reunindo para trabalhar com seus filhos. Depois, no final da década de 90, esse movimento começou a se expandir e começou-se a criar algumas iniciativas. E né, no início do século XXI, que começou mesmo o português como língua de herança e um boom de pesquisas na área. Muitas pesquisas, muitos estudiosos. E o nosso livro, Compartilhar é Multiplicar, relato de uma experiência com o Paul na Itália. Compartilhar é multiplicar, relato de uma experiência com o Paul na Itália. Publicado pela editora Sagarana em 2023. Esse livro ele surgiu quando nós realizávamos os laboratórios, quando terminava os nossos encontros, principalmente no período da pandemia. Eu e a Uyara sentávamos e discutíamos quais eram os pontos altos daquele laboratório e o que que a gente tinha conseguido trabalhar,
principalmente no sentido do sentimento de pertencimento das crianças, porque a gente queria, acima de tudo, um trabalho que valorizasse as diferentes formas, né, de falar das crianças. E em momento nenhum nós corrigíamos, nós dizíamos assim: agora é para falar só português, de jeito nenhum. Então, isso é uma coisa que a gente trabalha sempre com as mães, porque essa mãe da qual eu estava contando a história para a Zuleide, ela falava assim com a menina dela: fala em língua portuguesa, e a gente trabalhou com ela para ela evitar de cobrar isso, que tinha que ser falado de uma forma natural, espontânea. E em várias situações dentro de casa, de forma muito natural, numa brincadeira, numa coisa, fazer uma comida, fazer uma compra, vamos fazer a lista de. Então, um monte de atividades. E eu e o Yara, quando terminávamos, nós avaliávamos assim: como é que está o nível de pertencimento das crianças? E o nível de linguagem? Quem é que está tendo facilidade em se comunicar? Quem não está? Quem está misturando as duas línguas? Quem tem aquele silêncio? Porque a gente sabe que tem um silêncio inibitório em muitas crianças, porque em casa muitas mães não falavam. E aí, a partir da nossa pesquisa também do sentimento de pertencimento das mães brasileiras, nós falamos assim, gente, nós precisamos divulgar isso. Nós precisamos falar da nossa metodologia, da nossa didática. Por que que a literatura é o carro-chefe dos nossos laboratórios? Por que que a gente trabalha com músicas? Por que que a gente trabalha com jogos de todas as espécies? Por que que a gente trabalha com esse jogo de palavras? É, E por que que a gente trabalha com a arte? E aí nós começamos a escrever esse livro, porque a gente queria, o nosso objetivo era, não é mostrar que a gente fazia melhor, mas compartilhar realmente essa experiência para que ela servisse de estímulo para outras mães, para outras iniciativas. E aí, no primeiro capítulo do livro, nós falamos das nossas raízes, das nossas memórias no Brasil e do nosso encontro com o português, língua de herança, na Itália. E aí, no primeiro capítulo, então, a gente fala da nossa iniciativa também Brasilidade. Por que desse nome? Por que que inicialmente era pais com filhos bilíngues, depois nós passamos a falar famílias com filhos plurilíngues, porque nós percebemos, né, que as línguas de contato das crianças e dos adolescentes era para além de trilíngue, que era língua italiana, língua napoletana, porque todos aprendem em casa, e a língua portuguesa com todas as suas variações regionais. No capítulo 2, a gente fala dos nossos planos de ação, da nossa metodologia. Sim, nós ainda temos, há uma pergunta aqui. Eu tenho livros aqui na Itália que nós podemos mandar para vocês e tem alguns exemplares com a minha filha no Brasil, que ela pode mandar também, tá? No segundo capítulo, nós falamos da nossa opção metodológica. E aí, se der tempo, eu quero ler um cordel, que é resultado de uma oficina que foi feita por um cordelista conosco e com as crianças, que apresenta a nossa iniciativa. Então, nós falamos da nossa opção metodológica, didática, dos recursos didáticos e pedagógicos que nós utilizamos, o porquê, né, de todos desses recursos. E no capítulo 3 nós demos o nome de Com a Mão na Massa, que é quando a gente nós colocamos várias sugestões de atividades, os links das atividades virtuais e nos anexos, né, ele tem também o QR Code, onde a pessoa pode acessar os jogos, as brincadeiras para fazer em casa. Esse é o nosso livro, de um modo geral. Nós temos um carinho muito grande, porque quem fez a introdução, não, quem fez a apresentação do nosso livro foi a doutora Maria Luísa Ortiz Alvarez. Vocês já devem ter ouvido falar.
uma pessoa maravilhosa, uma pesquisadora, uma incentivadora que nós a conhecemos em Pisa e ela nos estimulou muito a escrever. E nós temos outros artigos também publicados em outros livros sobre essa nossa experiência com o português língua de herança. Maria, Oi, como eu te falei, a tá gente vai se acabando? encaminhar. Isso. Vamos lá para o Eu, final. eu coloquei, Maria, desculpe, bom, não preciso Faz pedir muito bem, desculpas, sim. o Faz- acordo é assim. Eu coloquei no chat o contato de Maria, ela chama Rosa, Maria Rosa, né? Maria Rosa Del Gaudio. Isso. Então, eu Isso coloquei mesmo. aqui, tá? No chat, o contato dela para vocês anotarem, por Ah, favor. ótimo. Tá aí. E, bom, Maria, eu quero muito te agradecer. Eu acho que foi uma oportunidade riquíssima para todos nós. Eu quero agradecer todas as pessoas, né? Como sempre, os que sempre estão conosco, os que vêm de vez em quando. E eu queria convidá-los para o dia 8 de abril, às 19 horas, para quem puder. Nós vamos fazer a segunda parte de um encontro que fizemos sobre um texto fantástico da Ivete, que está aqui presente. Era para ser um encontro só, mas o texto dela não permite que seja um encontro só. Esse não tem a ver com o projeto Muitos de Nós, né? É um trabalho de um texto dela que se chama, que tem como título Texto, Hipertexto, Hipermídia, uma metamorfose ambulante. Então, nós vamos nos reunir no dia 8 de abril, às 19 horas. Quem quiser se inscrever, mande uma mensagem para mim, por favor, tá? O Carlos estava no primeiro e sabe como foi boa essa discussão para nós que precisamos aprender a trabalhar com a inteligência artificial, etc, etc, etc. Eliana Santos está aí, que não me deixa mentir. Já do projeto Muitos de Nós, o próximo encontro é no dia 20 de abril. É um encontro comemorativo às 17 horas de Brasília, já é mais cedo para você aí, e é com a Cláudia Borralho, de Portugal. É o nosso 20º encontro e ela falou, Suzana, você fez de propósito, né? Eu falei, não, porque ela está comemorando 20 anos com o trabalho dela em Portugal. Então eu falei, não, a vida é assim. Eu não fiz de propósito, não podia imaginar que chegássemos ao 20º quando você faz 20 anos da sua empresa. Então, temos dois encontros por enquanto. 8 de abril, Ivete, 19 horas. Não é do projeto Muitos de Nós, ou seja, mas o primeiro encontro está para quem quiser assistir e para vir para o segundo, com o que a gente já discutiu. No primeiro está no YouTube. E a Cláudia Borralho, no dia 20 de abril, às 17 horas. Estamos tentando fazer a cada 15 dias, porque estamos com bastante trabalho nas mãos, e eu acho que a cada 15 dias, para mim, é a conta mesmo, tá? Então, mais uma vez, obrigada a todos. Eu vou fechar. Eu queria só que a Helena e a Maria Lúcia ficassem. Vou parar de gravar, e eu queria que elas ficassem. Não, na verdade, eu vou encerrar. E eu vou mandar para Maria Lúcia e para a Helena um link bem rapidinho, uma reuniãozinha de meio minuto com vocês, tá bom? Obrigada, tchau, tchau. Obrigada, tchau.